Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. A Assembleia Nacional aprovou hoje 5 diplomas de projeto de lei, entre os quais o prolongamento do mandato da Comissão Eleitoral Nacional e a prorrogação do mandato dos órgãos autárquicos e regional. A Assembleia Nacional prorrogou o mandato dos órgãos autárquicos e regional. Os deputados do ADI votaram a favor do projeto de lei, enquanto que a oposição votou contra. A decisão da Assembleia Nacional vem na sequência do anúncio feito esta segunda-feira pelo Presidente da República do adiamento destas eleições devido a questões financeiras. Outro projeto de lei que teve luz verde da Assembleia Nacional foi a orgânica do Tribunal Constitucional. A Assembleia Nacional também aprovou com votos contra da oposição o projeto de lei sobre a Comissão Eleitoral Nacional. Instituir uma comissão eleitoral que deverá ser dirigida com isenção e imparcialidade por personalidades eleitas pela Assembleia Nacional com um mandato determinado, evitando possíveis intromissões ou ingerência do poder político no seu funcionamento. 2. Instruir uma comissão eleitoral permanente com mandato cumprindo uma das exigências internacionais, que é estar em conformidade com as regras relativas às exigências da instituição eleitoral permanente, à semelhança do que acontece em muitos outros países, também na nossa região. Instruir uma comissão eleitoral permanente a fim de concluir os ciclos eleitorais que vão para além dos atos eleitorais. No nosso projeto, a Comissão Eleitoral Nacional é composta por 3 comissários designados pela Assembleia Nacional, sendo a indicação dos 3 candidatos a comissário a serem eleitos pela Assembleia de harmonia com o princípio de representação. Depois da aprovação, a oposição justificou o voto contra. O grupo parlamentar do MLSTP-PSD votou contra toda essa legislação por várias razões, várias delas aqui já apontadas na generalidade e que o PSD também destacou. Sabemos que a criação do pacote legislativo em relação ao Tribunal Constitucional, na nossa opinião, não é prioridade, por isso é que nós votamos contra e pedimos, e vamos pedir, como já se foi anunciado, a fiscalização preventiva da norma, por um lado, apelamos também à Sua Excelência, o Presidente da República, a não promulgação do referido pacote legislativo. Nós, o PCD, já deixamos bem claro a nossa posição em relação a isto. Facto ainda pior é quando nós todos sabemos e somos conhecedores das dificuldades por que passa a nossa população, em termos de alimentação, em termos de medicamentos, em termos de financiamento para ações da juventude que precisa de primeiro emprego, etc., etc. Nós não conseguimos entender as razões que justificam a separação neste momento, reparem, neste momento, do Tribunal Constitucional e Supremo. Daí, nós, o PCD, decidimos votar contra esse projeto de lei e estamos, neste momento, a anunciar que iremos solicitar a fiscalização preventiva da constitucionalidade do ato. Os deputados aprovaram igualmente o projeto de lei sobre a Secretaria e Custas do Tribunal Constitucional. No período antes da ordem do dia, os deputados levantaram algumas questões consideradas de interesses relevantes. A questão da separação dos poderes dos tribunais foi o assunto que dominou a sessão plenária desta terça-feira. Não é um projeto novo, já tinha sido apresentado pelo governo liderado pelo Sr. Engenheiro Tomé Vera Cruz, admitido em 11 de 10 de 2006, aprovado em 18 de 1 de 2007, com 40 votos a favor, 0 contra e 4 abstenções. Na generalidade. E foi aprovado em especialidade em 29 de 6 de 2007. E foi vetado pelo Presidente da República, Frederico de Menezes, em 11 de 7 de 2010, com argumentos pouco claros que posso mencionar. Passo a citar.
uma das questões ele dizia: acresce ainda que a lei da Orgânica Tribunal Constitucional, enviada para promulgação, exclui a conformação da vontade política do Sr. Presidente da República através de uma eventual promulgação ou veto, sobretudo sendo também o Presidente da República um dos co-garantes da Constituição. 2. Pois a eleição e indigitação de juízes do Tribunal Constitucional far-se-á por uma simples resolução da Assembleia Nacional que não carece de nenhuma comparticipação por parte do Presidente da República. Ainda ontem ouvimos dizer que o Sr. Presidente da República decidiu adiar as eleições autárquicas porque não há dinheiro. Então temos que ser coerentes. Não há dinheiro para se realizar eleições que está previsto na Constituição e há dinheiro para se criar um novo Tribunal Constitucional. E se o Tribunal Constitucional está a funcionar, e bem, como alguém dizia aqui, em 2016 funcionou muito bem, o que é que ele tirou agora? A minha pergunta é essa aí, minha preocupação mais profunda é essa. Se vem funcionando bem, em termos de conteúdo de trabalho, não tem qualquer importância para nós estarmos a constituir um tribunal separado do Tribunal Supremo. Mas são opções. Mas já que está a fazer esta opção, já que está a fazer esta opção, tem que ser no mínimo coerente. Discutindo uma lei que fere completamente a nossa democracia, uma lei que fere o princípio de transparência, da justiça e da liberdade, uma lei que, portanto, dá poderes ao poder. Mas mesmo nas comissões, a oposição apresentou propostas, trouxe, acrescentou, melhorou e mesmo nas comissões especializadas houve votação por unanimidade. Sobre os diplomas que nós aprovamos aqui ontem por unanimidade, toda a gente assistiu. E sobre a segurança, sobre a criminalidade, que todo mundo aqui fala e dá o seu contributo. Há deputados de todas as bancadas mesmo do ADI que disseram, e é verdade, que há determinados assuntos que devemos nos pôr todos de mesma opinião, todos consenso, porque é um assunto de interesse nacional. Há outros assuntos que não pode existir consenso, é normal em democracia. Mesmo numa família, todos os elementos da família não estão de acordo sobre tudo. Por isso, rege-se, quando não há consenso, rege-se a regra da democracia. E é isso que nós temos feito e é isso que estamos a fazer. O Banco Central de São Tomé e Príncipe vai colocar em circulação, a partir de janeiro de 2018, novas notas de dobra. O lançamento das novas notas será feito no dia 25 deste mês. A informação foi divulgada pelo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Hélio de Almeida, no final de um encontro com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravido. Segundo o governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, o processo de emissão e colocação em circulação de novas notas ganhou maior relevância em 2010, tendo sido aprovado por efeito, no ano passado, 2 decretos-leis. Nos termos da lei orgânica, concretamente nos artigos 9º, 10º em diante, submeteu-se ao governo uma proposta para a alteração, introdução de uma nova família da dobra. E com efeito isso, portanto, veio a culminar com a aprovação no ano passado de 2 decretos-leis de extrema relevância ao processo. Refiro-me aos decretos-lei 6 e 11 de 2016, que foi devidamente publicado no Diário da República e com efeito, pronto, o Banco Central tem estado a levar a cabo todas as demarches. Agora, nós planeamos para este ano fazer o lançamento porque as condições, hoje, as condições macroeconômicas de estabilidade e de convergência nominal das principais variáveis que norteiam o funcionamento com aquela economia estão reunidas e hoje sim estamos em condições de avançar. Por isso é que vamos fazer e, aliás, na sequência desse exercício mesmo, que tem nessa demarche com os demais órgãos de soberania para precisamente apresentar e
fazer conta, um balanço das atividades que nós já realizamos e aquilo que está em curso, para que possamos, tão rapidamente quanto possível, particularmente no próximo dia 1 de janeiro, termos no nosso ordenamento bancário uma nova nota, uma nova família de nota, que, portanto, comportará 6 denominações de notas, 5 de moedas. Este ano de 2017 completa 40 anos de institucionalização da moeda santomense. E ao longo desse período, a moeda santomense já conheceu 2 alterações. Nesta nova emissão, as notas de dobra passarão a ter menos 3 zeros e o governador do Banco Central do São Tomé e Príncipe acredita que, até janeiro, data da sua colocação no mercado, os cidadãos estarão devidamente informados e sensibilizados sobre como lidar com a moeda. Nós constituímos várias subcomissões de trabalho e o facto de nós ainda não chegarmos ao momento de termos contactos com o público em geral não implica necessariamente que não se esteja a fazer os trabalhos. Tem havido trabalho de sensibilização com grandes portanto, instituições, entidades e outras, todos os players relevantes ao processo, em off neste momento, para precisamente dar toda a estrutura, todo o arcabouço que é necessário, o suporte relevante para que se possa, no momento de chegar a atingir o grande público, sermos bem-sucedidos. Há um cronograma de trabalho que foi estabelecido e ele não foge muito daquilo que é o standard. Hoje em dia não se inventa grandes coisas. Nós o que vamos fazer é adaptar um pouco ao nosso contexto e acredito que o cronograma de trabalho foi aprovado pelo Conselho de Administração, reúne as condições todas que são necessárias para que possamos ser bem-sucedidos com esse processo de reforma monetária. Hélio Almeida explica que a supressão de 3 zeros na nossa moeda não significa a perda de poder de compra. Queremos uma dobra mais forte. Com efeito, é necessário nós olharmos, se nós formos ver envolvidos os 7 anos do acordo de cooperação econômica com Portugal, em que nós temos o PEC, a paridade fixa da dobra face ao euro. Nós hoje, quando olhamos o nível da inflação que nós vivenciamos, está em torno de 5%, há uma convergência nominal. Então é preciso ajustar-se o valor da nossa dobra, toda a família que está em circulação hoje, para aquele que é o contexto atual. Por isso é que nós fazemos. Claro que nós temos uma dobra mais forte, será mais segura e, incontrolavelmente, o contributo da moeda e do próprio sector bancário na atividade econômica será maior. Dia 25 deste mês, o Banco Central de São Tomé e Príncipe fará o lançamento da campanha para a circulação das novas notas e o encontro com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça visou essencialmente convidá-lo a estar presente no ato. Nós temos a plena consciência de que o sucesso dependerá do comprometimento de todos, independentemente da sua importância do cargo que exerce dentro do nosso querido São Tomé e Príncipe. Nós vamos proceder ao lançamento oficial no dia 25 de agosto e é uma cerimônia que nós queremos que seja uma cerimônia sublime, digna de uma apresentação de uma reforma estrutural que se vai fazer a um dos símbolos da soberania nacional. A dobra é, incontornavelmente, um dos símbolos da soberania nacional. Banco Central de São Tomé e Príncipe vai colocar novas notas de dobra na praça financeira a partir de 1 de janeiro de 2018. A célula da FAO, que vai coordenar o programa Cidades Verdes no distrito de Lubata, a partir da autarquia, já entrou em funcionamento. A sua coordenação vai monitorizar e gerir os fundos disponíveis no âmbito deste programa. Mesas, cadeiras, armário, materiais informáticos fazem parte do lote de equipamentos financiados pela FAO, que decidiu montar uma célula de seguimento no edifício da Idilidade para coordenar e monitorizar os investimentos que serão feitos nos próximos anos no âmbito do programa Cidades Verdes. E com estes materiais que nós temos, vai nos ajudar a fazer um melhor trabalho na área da agricultura, porque temos cá na Câmara o Gabinete de Agricultura, que vem trabalhando com a FAO e tendo esses materiais vem nos ajudar a alargar mais ainda o nosso trabalho, quer na Câmara e quer no campo, junto
dos horticultores. Cidade Verde em marcha no distrito de Lobata. Em construção encontra-se o mercado de Santo Amaro. Parque na zona de Gongá apoia os agricultores e horticultores do distrito com a finalidade de garantir os produtos agrícolas e hortaliças a preço para todos os bolsos. A FAO tem dado a sua colaboração, é de reconhecer essa parceria, é uma parceria que ajudou muito os horticultores em Lobata. Hoje os horticultores produzem muito mais graças à intervenção da FAO, por isso nós vamos fazer de tudo para que essa parceria continue, para que ela seja mais do que ainda é hoje no nosso distrito. Cidade Verde em marcha em Lobata, a FAO monta um gabinete de seguimento de apoio à autarquia no quadro do Programa de Segurança Alimentar. Dentro de 15 dias, os moradores de Praia Cruz vão ter uma lavandaria na localidade. Para o efeito, a Câmara de Água Grande lançou esta terça-feira a primeira pedra para a construção desta infraestrutura. Na comunidade de Praia Cruz, situada nos arredores do aeroporto, verifica-se o crescimento populacional, tal como no resto do país. Isso exige, por parte da autarquia de Água Grande, a criação de condições para responder às crescentes necessidades dos residentes. Daí, o lançamento esta terça-feira da primeira pedra para a construção de uma lavandaria em Praia Cruz. Com pedido da população, nós, dentro do nosso trabalho social, procedemos com a construção de mais uma lavandaria na zona de Praia Cruz, para diminuir o sofrimento da população que deslocam ao rio. Iremos continuar também com o trabalho com projeção para a Praia Francesa, bairro Satão e outras localidades do distrito. Os moradores, que são os maiores beneficiários deste empreendimento, tendo em conta as dificuldades que enfrentam. Nós aqui parecemos muito de distância de lavagem da roupa. Vamos até atrás de pista e quando cai chuva enfim, ficamos todos, enfim. Mas com essa lavandaria aqui na zona, que é muito de louvar a Deus, que todos nós aqui estamos muito satisfeitos por tudo, né? Nós vamos a Rio, quando cai chuva, Diogo Nuno, traz de pista. Quando cai chuva, olha, é um sacrifício. Mas nós vamos lavar o seu Equinei, que nos dá uma mão, que não para por aí. A água para o consumo deixou de ser um problema na localidade, mas ainda assim trouxe outra preocupação, segundo os moradores. A metade da população já tem água no quintal, mas ao mesmo tempo o esgoto é a estrada. Então isso causa o problema que temos a enfrentar o dia a dia da população. Então por isso nós também apelamos ao presidente da Câmara que nos dê a mão para isso, né? Que podemos construir a estrada, temos o esgoto e um saneamento no meio, né? A lavandaria para a comunidade é uma boa iniciativa que nós todas as outras zonas têm, nós não temos que lavar no rio, que é Diogo Nunes, e para outras pessoas têm já o tanque no quintal, como no meu caso. Não preciso mais qualquer coisa para a comunidade, também estou a apoiar, que seja amanhã também, quando eu quiser também vir cá cantar, também posso cá lavar. 15 dias é o tempo previsto para a concretização desta obra, que tem o financiamento da Câmara de Água Grande. As forças militares e paramilitares estão a receber formação para melhor responderem aos pedidos de salvamento, afogamento, acidentes rodoviários e combate ao incêndio. A ONG espanhola Berço Sul, especializada nesta área, que há vários anos presta assistência neste domínio, está também a preparar voluntários mais destacados da Cruz Vermelha, uma ação que visa reforçar o plano de resposta às catástrofes naturais que possam vir a ocorrer no arquipélago. Por esta espanhola, conhecida de sempre, experiente, a enfermeira da organização humanitária Berço Sul, que congrega vários voluntários da Cruz Vermelha Espanhola e não só. Para a formação foram convocados militares, paramilitares, enfermeiros, voluntários mais destacados da Cruz Vermelha nas operações de busca e salvamento. A formação decorre num período de férias em que aumenta o número de turistas e banhistas nas praias e decorre também no âmbito da prevenção de acidentes e socorrismo. A ver, en São Tomé e Príncipe todo el mundo sabe que ante un accidente, un incendio, cualquier cosa grave, muchas veces los primeros intervinientes son los militares, sobre todo los bomberos y muchas veces la policía.
Entonces, al ser los primeros intervinientes con las víctimas, son las personas que deben estar mejor formadas. Entonces, vamos a intentar que en este poco espacio de tiempo algunos repasen y otros aprendan a cómo atender a las víctimas en los primeros momentos del accidente. A Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe é parceira da Pirsussul, numa organização humanitária espanhola. Ambas cooperam há vários anos. Esta formação vem, em certa medida, ajudar ou complementar nas políticas da Cruz Vermelha, tendo em conta que um dos objetivos da Cruz Vermelha é levar auxílio a toda a comunidade, capacitando aquelas forças paramilitares e militares. Então, logo irá ajudar, em certa medida, a comatar algumas necessidades, alguns pedidos de calamidade ou de busca de auxílios que a Cruz Vermelha no dia a dia enfrentam. Com a realização desta formação, a Cruz Vermelha reforça o conhecimento dos seus voluntários, uma ação que vai de encontro às ações inscritas no plano de contingência de resposta às catástrofes naturais. Bem-vindos à segunda parte do telejornal. Na Serra Leoa prosseguem as operações de busca das vítimas do desabamento de terras ocorrido na madrugada desta segunda-feira. As últimas estimativas apontam para 300 mortos, mas o número deverá aumentar. A tragédia ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira na capital Freetown e causou pânico. A Cruz Vermelha estima que há mais de 300 mortos, mas o número de vítimas pode aumentar porque muitos corpos se encontram soterrados. A lama desabou sobre as casas enquanto as pessoas dormiam. O país está completamente enlutado. O presidente Ernest Bai Koroma apelou à calma. Peço a todos que se mantenham calmos e que evitem as zonas mais propícias aos desastres. Nós vamos continuar a responder a esta grave emergência, declarou o presidente. O desabamento de terras foi causado pelas fortes chuvadas que afetam regularmente a região de Freetown. Muitas das áreas pobres da capital situam-se ao nível do mar e possuem sistemas de drenagem ineficazes. Organizações não governamentais suspenderam as missões de salvamento no Mediterrâneo. Porta-vozes dizem que as autoridades líbias representam uma ameaça. A suspensão das missões de salvamento de refugiados no Mediterrâneo por parte de várias organizações não governamentais não é ideal, mas os Médicos Sem Fronteiras, o primeiro organismo a tomar a decisão de o fazer, por considerar que as autoridades líbias representam uma ameaça, explica o cenário atual. Em termos práticos, o risco que corremos é o de recebermos uma chamada de um centro de coordenação de resgate na Líbia a mandar-nos levar as pessoas de volta. Isso, do nosso ponto de vista, não respeita o direito internacional, porque é evidente que a Líbia não é um porto seguro, explica Gabriele Eminente, responsável do organismo em Itália. O responsável da organização Médicos Sem Fronteiras fala em violência e tortura contra os refugiados na Líbia, má nutrição, já que lhes é dada ração pobre em nutrientes, fracas condições de habitabilidade, longe dos padrões internacionais, sobrepopulação e falta de água, o que provoca diversas patologias. O presidente venezuelano Nicolás Maduro reagiu às recentes declarações do seu homólogo norte-americano, dizendo que Trump se deve ir embora. Washington impôs sanções à Venezuela e não exclui a hipótese de uma ação militar. Nicolás Maduro não gostou das ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos de uma possível opção militar se for necessário na Venezuela. Responde com um vai para casa a Donald Trump. A resposta do presidente venezuelano acontece 3 dias depois das ameaças do chefe de Estado norte-americano. Washington impôs sanções contra o presidente Maduro e outros altos responsáveis venezuelanos depois da instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte que tem plenos poderes para fazer purgas institucionais e reordenar o Estado.
O vice-presidente dos Estados Unidos na Colômbia assegurou que Washington recusa-se a assistir à desintegração da Venezuela. O presidente Trump deixou muito claro que não vamos ficar parados enquanto a Venezuela cai numa ditadura. Não vamos ficar a ver Venezuela desintegrar-se. É importante frisar, como o presidente disse, que o fracasso do Estado da Venezuela ameaça a segurança e prosperidade do nosso hemisfério e os cidadãos dos Estados Unidos da América, afirmou Mike Pence. Cerca de 25 mil venezuelanos atravessam todos os dias a ponte Simão Bolívar para trabalhar ou comprar produtos no mercado negro. São cada vez mais os que o fazem para receber ajuda alimentar. O estado de graça do presidente francês chegou ao fim. Apenas 36% dos franceses se dizem satisfeitos com o desempenho de Emmanuel Macron. O político centrista de 39 anos enfrenta um povo cada vez mais dividido. A queda de popularidade de Emmanuel Macron não é surpreendente. A primeira volta das presidenciais mostrou um eleitorado fragmentado em 4 grandes tendências, da esquerda radical à direita patriótica, num processo que fez ruir os socialistas, mas salvou os conservadores. Macron só é consensual na política externa. Desde o início, ele tem tido uma atitude voluntarista, ao mesmo tempo conciliadora e respeitosa. Recebeu Trump no dia da Bastilha e Putin esteve em Versalhes. Reconhece o interlocutor na sua singularidade, na sua dignidade e, ao mesmo tempo, envia as mensagens que entende, afirmou o politólogo francês Stéphane Rosé. A nível interno, a opinião pública francesa espera para ver. O governo anunciou medidas e depois contradiz-se. Os novos deputados não têm maturidade, não por culpa própria, mas porque são jovens e sem experiência, afirmou uma parisiense. Estamos a ver o que vai acontecer. Na política externa ele sai-se bem, mas a nível interno estamos à espera. Pergunte-me daqui a mais 100 dias, considerou um cidadão francês. A rentrée política francesa deverá ser agitada. Em setembro, avança a polémica reforma do Código do Trabalho, com alguns sindicatos a prometerem protestos e greves. Ao final, para si em especial, boa noite.